Eu estou gravando este vídeo porque eu quero completar e esclarecer a minha posição em relação ao incidente que houve na sinagoga, na palestra do advogado da Dilma e do Aécio. Eu reagi dessa maneira porque eu me senti insultado, eu me senti ofendido, injuriado pela palestra, pela palestra que estava sendo dada. Uma palestra que estava defendendo a Dilma e o Aécio, ou seja, defendendo essa lama que existe aí na política brasileira e na condução do país. Eu achei que é uma coisa extremamente grave, séria, fazer isso numa sinagoga, porque a sinagoga é o centro da nossa identidade nacional, da identidade nacional judaica, e nós somos o povo da verdade, o povo da justiça, o povo da preocupação com os outros povos, que é exatamente o contrário do que são esses dois sujeitos, a Dilma, o Aécio e o aparato político, em geral, o aparato político brasileiro. Então, eu tenho um compromisso com o meu povo, com meus pais, meus avós e até os avós do povo, de defender a nossa sinagoga, de defender o nosso pensamento, de defender o nosso compromisso com a verdade, com a justiça social, que por isso nós somos o povo, que é a essência do nosso povo. Então, vir a falar o que foi falado, da forma que foi falada, na sinagoga, é um insulto. Então, eu me senti insultado, eu me senti injuriado, eu senti que era uma desonra comigo e com o meu povo. Então, eu tinha que reagir. E tinha que reagir de uma forma que fosse impactante, que as outras pessoas sentissem que alguma coisa séria, grave tinha acontecido. Porque é muito sério, muito grave. Uma expressão de falsidade e de idolatria tão grosseira como foi o discurso do advogado da Dilma e do Aécio. Eu sempre vou resistir a esse tipo de coisas e sempre vou resistir com todo o meu coração e toda a minha alma, como está escrito na Torá, independente de ser uma questão religiosa ou não. E agora não estou falando como religioso, estou falando como um judeu, num aspecto nacional, romântico, vamos dizer assim, nacional, contemporâneo, no que respeita aos valores nacionais de um povo. Bom, eu vou criticar o discurso pela sua forma e pelo seu conteúdo. Mas eu quero deixar claro que eu não estou atacando a pessoa do advogado, porque eu, como judeu religioso e como judeu nacionalista, eu não posso fazer isso. Nós temos uma mitzvah que é a mitzvah de Lashon Hara, que a gente não pode falar das coisas que uma pessoa faz erradas. Se é verdade, se não é verdade, seguro que não pode, mas mesmo sendo verdade, a gente não pode falar. E eu acho que ele está fazendo uma coisa errada. Além disso, nós temos como uma derivada, vamos dizer assim, dessa mitzvah, temos uma mitzvah que se chama Dan Lekvod Zchut, que significa julgar o próximo com bondade ou com tolerância. Nesse sentido, também eu vou entender de que por algum motivo esse judeu obra dessa maneira, mas que essa maneira está equivocada. Não sei se é porque ele está ganhando muito dinheiro, que é um motivo que eu não faria, muita gente não faria, ele e muitos outros fariam, e fazem, enfim. Ou porque, como diz a Otânia, um espírito de tolice invadiu essa pessoa e então está sujeito a fazer esse tipo de barbaridade. Em relação à forma do discurso, eu quero, o primeiro é realçar o aspecto do PT, o aspecto ideológico do PT, que se perdeu completamente. Ou seja, hoje o PT virou uma religião. E a gente escuta isso normalmente, porque não dá para defender o PT se a gente não tiver fé, e muita fé, em que eles realmente querem fazer alguma coisa. A forma do discurso que é utilizado é uma forma que não tem fundamentos, os fundamentos são muito fracos. Então,
tem que se fazer um discurso, tem que se elaborar um discurso fantasioso, falacioso, que convença as pessoas não pelo conteúdo, não pela verdade, porque seja verdade, senão porque as pessoas compram e aderem. Então, um discurso de fé. Em geral, as religiões, as pessoas aderem às religiões não por uma questão racional, sino por uma questão de fé. Aqui o PT está fazendo a mesma coisa e seus enviados repetem e, enfim, e vão por esse caminho. Isso é um discurso basicamente fascista. Ou seja, tentar utilizar qualquer coisa, qualquer argumento, qualquer ferramenta para convencer a pessoa a aderir. Inclusive as ferramentas da força, da opressão. O fascista, tanto de esquerda quanto de direita, é aquele partido, aquele cara, aquela organização que ela quer obrigar de alguma maneira a que as pessoas, os grupos nacionais, as coletividades façam o que ele quer, o que eles querem. O fascista é um indivíduo que acha que ele sabe, que ele é o dono da verdade, que ele é o iluminado e sabe o que é bom para o povo, para a comunidade. Então ele manda fazer autoritariamente, autoritarismo, totalitariamente, totalitarista. E ele acha, está convencido de que é a verdade e tem que ser feito. E os totalitaristas, os fascistas, são todos iguais. Todos sempre são assim e justificam seus médios, sua forma de atuar no bem comum, que eles sabem, porque eles são iluminados, de que é isso que está aí. Então, como eles são bons, se acham bons, generosos, então eles roubam, matam, enganam, mentem, o que fez o PT durante todo esse tempo, e fazem os outros partidos políticos também, o PCdoB, o PMDB, o Temer, são todos iguais, todos fazem a mesma coisa, utilizam recursos desonestos para convencer as pessoas a aderir ao discurso deles. Então, isso aí, o fascismo é a antítese do judaísmo. O fascismo é matar, é torturar para fazer o que o líder quer. O judaísmo é o contrário. O líder faz o que a comunidade, a congregação, o povo quer. E se não consegue fazer, ele renuncia, ele vai embora, vem outro líder. Isso é democracia. Isso é liberdade. Você poder escolher seu líder. O PT usou e abusou da mentira, da enganação, do roubo. Inclusive, se fala da questão dos assassinatos, por exemplo, o do prefeito de Santo André. Enfim, outros fascistas ilustres, por exemplo, Lenin, Stalin, fizeram isso. Inclusive justificaram academicamente, filosoficamente, que pode matar 20, 30 milhões de pessoas dessa geração, porque daqui a 2 ou 3 gerações, uma vez instaurada a ditadura do proletariado, todas as gerações, as pessoas vão viver bem, então vale matar. O judaísmo não pensa dessa maneira, ao contrário, se opõe a isso, e a gente tem que se opor mesmo, ou seja, e esse discurso não é admitido, até pela sociedade, né? Mas é um discurso que eles... Outra coisa que o advogado fez foi a utilização intensiva de técnicas discursivas. Porque, claro, não tem argumento, alguma coisa tem que fazer. Então, você escuta a forma de falar, que fala de uma maneira pausada, com uma voz grave, dando pausas longas. Não tem o que falar, as pausas longas são necessárias. Mas também dá uma ideia de sabedoria, enfim. E se autoalabando, se autoproclamando, eu sou, eu faço, eu sou o máximo, não existe melhor do que eu. Então, obviamente, se eu sou o melhor, o que eu falo é o melhor para você, então você tem que fazer o que eu quero, aderir à minha fé, né? Aquele pororó que fala o Ricardo Boixá, que fala então, isso fora outras manobras discursivas que ele utilizou no palco, enfim, que não dá para se espalhar com tudo isso. E isso são duas coisas importantes, porque isso funciona. Infelizmente, essas técnicas discursivas convencem. Não convencem pelo uso dos argumentos, não convencem pela verdade, convencem por uma
mistura de reações físico-químicas que acontecem no cérebro e por conta de algumas reações emocionais que a gente tem, como que qualquer ser humano tem. É uma coisa que está estudada cientificamente. Isso funciona com as pessoas menos atentas, com as pessoas menos informadas, e o pior de tudo, funciona com os jovens. Então, eu, de novo, vou resistir da forma que seja a esse tipo de coisa, principalmente pelos jovens. Porque uma vez que o jovem adere a esses argumentos, adere emocionalmente a essa fé, por intermédio desses recursos e dessas armadilhas, é muito difícil depois desaderir, desapegar, não sei como falar. É muito difícil tirar esse lixo que esses outros lixos colocaram na cabeça desse jovem. E a gente é responsável por todos os jovens do nosso povo. Nós não somos só pais dos nossos filhos, eu sou pai dos filhos de toda a comunidade. Então é importante que todos nós nos preocupemos com esse tipo de coisas. Bom, em relação às ideias utilizadas pelo... é uma coisa, para começar, é uma coisa que eu não entendo como alguém pode dizer que a Dilma é íntegra. Em função da... íntegra, mas e aí catarata de denúncias, de provas, de argumentos, de documentos que existem, que demonstram que a mulher roubou. Ou seja, que mentiu é fácil ver. É só olhar para ela quando ela estava discursando, já sabia que ela estava mentindo. Mas roubar da maneira que roubaram é uma coisa que não cabe. Não cabe, não tem forma. Olha, roubar é uma coisa que não precisa de definição. Nós sabemos o que é roubar. Uma criança sabe o que é roubar. Não precisa de definição formal. E quem rouba é ladrão. A Dilma ladra porque roubou. Quem fuma é fumante. Quem estuda é estudante. Quem rouba é ladrão. E Aécio não tem defesa. A turma do Aécio se roubou a merenda escolar. Roubaram comida, gente, por favor, roubaram comida das crianças que mais precisam. Vai dizer que não são ladrões? As barbaridades que fez a Dilma, vai dizer que não é uma ladra? Vai dizer que é íntegra, que é honesta? Aí vem e diz, não, mas veja bem, ela não se beneficiou desse roubo. Bom, mentira, ela se beneficiou porque continuou sendo presidenta, né, que ela gostava. Mas além disso, não é necessário, se eu roubo, não importa se o fruto do roubo é para meu bolso ou para o bolso do meu amigo, que depois me dá um benefício por outro lado. Isso é roubo também. É roubo. Então, cabe a definição. Dilma é ladra, Aécio é ladrão. Aí depois tem gente que fala, não, mas peraí, que é o argumento, né? Mas ela não foi, ele falou com toda a propriedade, a Dilma não foi. Vou tentar reproduzir. Porque a Dilma não foi condenada em sequer processo. Claro, ainda não foi, nem foi denunciada, imagina, lógico, mas deixa chegar lá. Mas isso aí é uma questão jurídica. Existe uma questão moral, clara, verdadeira e objetiva. Roubou, é ladra, não pode ser honesto e ladrão ao mesmo tempo. Isso é uma falácia, uma mentira. Essa mentira que estão querendo impor, e é contra essa mentira que a gente tem que se revoltar. Outra coisa que falam é que não, porque ela não se beneficiou, ela beneficiou o partido. Ela roubou para o partido. Então, roubar para o partido não é roubo? É roubo do mesmo jeito. Dizem, não, mas é um roubo bom. Os petistas, que têm fé, na religião deles, é fé de que daqui a 2 ou 3 gerações, todo esse roubo e todas essas mortes que aconteceram, por exemplo, com Stalin ou com Lenin, depois de algumas décadas, de algumas gerações, ia ser bom porque ia ser instalado o paraíso na Terra, o paraíso do trabalhador, e a gente viu que deu do paraíso do trabalhador, não? Então aqui é a mesma coisa, não, porque o partido vai continuar, então a verdade, a educação, não sei o que, e vai ser, a gente vai viver melhor. Então temos que tolerar o roubo para o partido. É um roubo necessário, não é um roubo ruim, não é o mesmo roubo de um que rouba para pôr no bolso.
né? Como fez o Palocci, como fez o Dirceu, que colocou no bolso, Aécio, que pediu dinheiro para pagar o advogado e não deu para o advogado, recebeu o dinheiro e não pagou, né? Enfim, bom. É uma loucura. E por último, para a gravidade da. Porque eu encontrei com várias pessoas que me diziam: não, mas veja, meu argumento me fala, mas ela não foi condenada. Mas escuta uma coisa: Hitler foi condenado? Stalin foi condenado? Não foram condenados. Nenhum dos dois foi condenado. E não tenha dúvida, ninguém tem dúvida de que foram dos piores assassinos que conheceu a história, né? Bom. Outro assunto importante que se menciona no discurso do Temer e da Dilma é que a culpa da recessão é por causa da Lava Jato. Isso aí é outra mentira também do tamanho de um estádio. A recessão já estava anunciada no final de 2012, primeiro semestre de 2013 já era uma bola cantada nos ambientes acadêmicos sérios, né? Porque, lógico, se você vai numa universidade dominada pelo PT não vai ouvir isso, né? De que ia ter uma recessão se as coisas não mudavam, e veio. Mas a recessão não foi por causa da Lava Jato. Primeiro que começou antes da Lava Jato. A recessão foi porque o Estado asfixiou a economia. Como se você tivesse um jegue, um burro, carregando um cachorro. Aí esse cachorro começou a aumentar, começou a pesar mais. E já começou a aumentar, virou um cavalo, virou um elefante. Então um burro não pode carregar um elefante, ele é asfixiado pelo peso do elefante. Foi o que aconteceu. Se a Lava Jato não tivesse começado, se esse sistema econômico de administrar economicamente o país tivesse continuado mais um ano, nós estaríamos hoje em uma situação como a da Argentina do ano 2000 ou da Grécia do ano 2008, uma crise muito mais violenta da que tivemos. Ou seja, a Lava Jato, em certo sentido, foi boa, porque a recessão, por causa dela, foi menor. Por quê? Porque botaram a Dilma para fora e o outro delinquente que entrou, que é o Temer, ele pelo menos foi mais cuidadoso na parte econômica. Então a economia parou de cair, vamos dizer assim. Bom, se fala da proteção das empresas. Esse foi outro argumento utilizado pelo advogado da Dilma e do Aécio, de que estão matando as empresas. Bom, veja, se as empresas essas só funcionam porque roubam, porque recebem dinheiro que é extraído, que é sugado do povo, então que morram. Sinto muito. Se vão aí 300 mil, 400 mil à rua, eu prefiro que vá esses 300 ou 4 mil à rua e não que 30 ou 40 milhões ou 200 milhões sustentem eles de uma forma desonesta e imoral. Ou seja, está me cobrando mais impostos, não só de mim, do trabalho do pedreiro, da empregada doméstica, do motorista do ônibus, para sustentar empregos privilegiados? Não, de jeito nenhum. Desculpa, sinto muito, me dói a alma de pensar na pessoa que, sei lá, qualquer empregado da Odebrecht que perdeu um emprego, mas sinto muito. A outro ponto que mencionou bastante o advogado foi a questão da garantia jurídica dentro da democracia, de que você tem que ter sempre tem que ter julgamentos, tem que ter respeito à lei. E ele citou uma metáfora muito citada que se atribui a Bertolt Brecht. Aí não sei, se levaram aqueles, como não era aquele, não importou. Se levaram aos judeus, como não era judeu, não importou. Se levaram aos comunistas, como não me importou. Um dia me levaram e eu não tinha ninguém para se preocupar por mim. Bom, isso é outra falsidade total, porque quem está levando, ou se leva alguém, foram eles. As Dilma, os Aécio, os Temer, os Jucá, os Gilmar Mendes, esses são os que se levam. Os outros, defendidos por advogados caros que conhecem os meandros da lei. A lei que eles mesmos fizeram e que eles montaram, que foram construindo ao longo dos anos com jurisprudência, de forma tal de que o criminoso rico, como o Sarney, por exemplo, que é político e criminoso e é rico, nunca seja punido. Ou como tantos outros que aconteceu, porque, veja, o Norberto de Brecht, ele nunca foi punido. O Emílio, que é o filho, né, agora ele é punido sem prisão. E o filho, o neto, vamos dizer, o Marcelo, ele sim, realmente está sendo punido. Mas se você... Mas veja a que ponto teve que chegar. O Emílio roubava, o Norberto roubava de milhões
de dólares com Sarney. O Emílio já roubava de dezenas de milhões. O Marcelo roubava de bilhões. Então, não pode roubar nada, nunca. Nem nada, nenhum pode roubar, porque o um te leva a bilhões. E eles não eram punidos por quê? Lembra a Operação Satyagraha, Castelo de Areia, tudo isso por quê? Porque advogados caros, em conjunção com juízes como o Gilmar Mendes, arquivavam os processos. E faziam isso legalmente. Então, e eles que construíram essas leis, eles que construíram esse sistema. Então, me diz, como que a gente luta contra um sistema construído dessa maneira, por esses sujeitos, com uma lei que não te deixa lutar? Então, que alternativa a gente tem? A revolução armada? Não, desculpa, eu sou um civilizado, não quero uma revolução armada. Então não me resta outra alternativa a não ser utilizar a lei no limite da extensão dela mesma. Então a prisão provisória não é a última alternativa que nos resta para defender o povo, para terminar com os roubos, com as mortes, com as mentiras, com a exploração, com a vida desgraçada e miserável de tantos milhões de brasileiros. Não existe outra alternativa. Então tá certo, tá bem, não tenha medo. A gente não pode ter medo disso. Tem que ser, não existe outra alternativa. Qual é a outra alternativa? A revolução armada? De jeito nenhum. Agora, de jeito como está? De jeito nenhum, não dá. Então, fazer essa defesa é ridícula. Inclusive, voltando ao exemplo do Bertolt Brecht, se levaram a isso, se são eles os que estão se levando. São eles os que levam. Primeiro eram os coronéis, depois foram os capitães, depois foram os barões, agora são os políticos, e são eles, sempre eles, defendidos por um sistema corrupto, falso, hipócrita e fajuto como o sistema jurídico. Então, sim, vão se levar esses, vão se levar aqueles, a mim não vão me levar mais do que já me levaram, então que se levem a todos. Toda essa questão, bom, outro assunto que se menciona e é muito utilizado no discurso, se apela ao sentimentalismo, aos sentimentos da pessoa, à emocionalidade. Então, coitado do Léo Pinheiro, ele ficou 8 horas no avião algemado, imagina que coisa grave, e depois foi parar numa prisão que tinha 4 metros quadrados, ai meu Deus do céu. Então veja o seguinte, e os caras que ficam 20, 30, 40 horas no camburão, porque não tem um lugar onde ficar ao sol, e depois de ficar 30, 40 horas no camburão, eles vão parar vão parar uma cela de 25 metros quadrados, onde tem 40 ou 50 pessoas. Esses aí não, né? Coitado do Léo Pinheiro, mas os outros não. Enfim, é uma coisa que não tem como, é indefensável, mas é emocionante, e as pessoas, tem gente que compra esse discurso. Então eu me oponho, isso aí, nós como judeus temos que reagir a esse tipo de coisas. E eu quero lembrar, por último, a questão do conteúdo do discurso, da forma do discurso, os princípios que o Goebbels, o Marx, exatamente isso, que uma mentira repetida não sei tantas vezes acaba sendo considerada verdade. Ele falou alguma coisa diferente, mas o efeito é o mesmo. Quando é falado de uma forma com propriedade, com autoridade, com sorriso, enfim, falando bem das pessoas e tal, de que o Youssef é um rapaz fantástico, bonito, enfim, ele ama a mãe. Esse discurso vende, esse discurso convence, esse é o discurso nazista, fascista, goebbeliano, que a gente tem que se opor. Então, enfim, é para discutir muito, para falar muito, existe muito. Se eu tivesse tempo para me dedicar a isso, enfim, daria para escrever um livro. Eu agradeço a atenção e agradeço também, se vocês, quem receber esse vídeo, transmita essas ideias. Pelo menos para as pessoas que estavam aquela noite na sinagoga, e que se discuta sobre isso, porque é importante. Nós estamos melhor hoje do que estávamos 100 anos atrás, por causa de pessoas que discutiram. Mesmo que não conseguiram mudanças significativas, o fato de discutir e de analisar e de explorar a verdade já é um grande avanço em relação ao bem, às coisas. E se alguém acha que eu estou errado,
que eu estou equivocado, por favor, me diga aonde eu estou errado, aonde que estou equivocado, porque eu não quero estar equivocado. Eu quero falar a verdade, eu quero que as coisas melhorem, eu não quero que as coisas piorem, eu quero que melhorem. E se eu estou equivocado, não estou falando a verdade, eu estou indo contra meus próprios princípios, que eu não quero, eu quero o bem e a verdade. Então, obrigado de novo. E aqui está o meu telefone e o meu e-mail. Eu não consegui editar essa porcaria. Muito obrigado e conto para todo mundo.